gente! Vamos para os exercícios, então? Primeiro exercício. São comuns as situações em que as indicações quanto e para onde se unem para transmitir uma informação. Quando dizemos, por exemplo, que milhares de bárbaros vindo do norte invadiram o Império Romano, ou que a gaivina do Ártico percorre cerca de 18 mil quilômetros desde a sua área de nidificação no Ártico até a zona de invernada na Antártida, e que alguns meses depois faz todo o caminho de volta percorrendo em um ano cerca de 36 mil quilômetros, estamos associando dados numéricos a indicações para onde, certo? Isso significa que a gente está falando de grandezas, já sabem, né? Vetoriais. Na física, isso também é feito, a gente acabou de falar, né? Nas grandezas que ficam caracterizadas quando se conhece a intensidade e uma orientação espacial são denominadas vetoriais, lembrando que intensidade é o número e a unidade de medida, né? Uma grandeza vetorial importante muito próxima aos exemplos apresentados é o deslocamento vetorial. A distância percorrida, que a gente falou na parte teórica da aula, às vezes é chamada de deslocamento escalar. É mais raro de aparecer, normalmente aparece distância percorrida como escalar e deslocamento como vetorial, mas dependendo do autor, né? Ele pode colocar a expressão deslocamento escalar, querendo se referir à distância percorrida, tá? Então, fiquem atentos a esses detalhinhos, que às vezes podem mudar um pouquinho. Para responder a questão, leve em conta o mapa apresentado a seguir, os dados são aproximados. Então, ele diz várias distâncias em linha reta, de Brasília a Palmas, de Brasília a Belo Horizonte, de Brasília a Cuiabá, de Assunção a Corumbá. Aí ele dá o valor de cada uma delas. Vamos chamar de D1 o deslocamento de Brasília a Palmas. Vetor D1, percebam a setinha em cima, significa que é um vetor. De D2, o deslocamento de Brasília a Belo Horizonte, devia estar com maiúscula, né? Consertem aí. D3, o deslocamento de Brasília a Cuiabá. E D4, o deslocamento de Assunção a Corumbá. Aí ele faz algumas afirmações relacionando esses deslocamentos, vetores, só o módulo, tal. A gente vai analisar tudo separadinho e depois a gente vê as afirmações, tá bom? Então, ó, ele chamou de D1 o deslocamento entre Brasília e Palmas. Só que a distância entre Brasília e Palmas, ele já tinha indicado aqui em cima que era 680 quilômetros. Então, esse vetor D1, se a gente estiver falando só do módulo dele, vale 680 quilômetros. Se a gente estiver falando da direção e do sentido, o que a gente vai ter que pensar? Ó, vamos olhar no mapa. Percebam que aqui no cantinho a gente tem uma rosa dos ventos. Não exatamente, né? A gente só tem a indicação do norte. Mas vocês conseguem imaginar o resto da rosa dos ventos. Se o norte está para cima, o sul está para baixo, o leste está para a direita e o oeste está para a esquerda, certo? Então, a gente sabe que esse vetor D1, ele está apontando na direção norte-sul, ou seja, ele está aqui em pezinho na vertical do mapa, e o sentido dele é do sul para o norte, então ele está apontando para cima. Assim como o vetor D4, ele também está na direção norte-sul e apontando para o norte. Porém, diferente do deslocamento D3, do vetor D3, porque ele está na direção leste-oeste, ele está apontando para o oeste. E o D2 está mais diferente ainda, porque ele está na diagonal. Então, a gente diria que ele está na direção noroeste-sudeste e que ele está apontando para o sudeste, certo? Sudeste é entre o sul e o leste, né? E noroeste é entre o norte e o oeste. Mas, enfim, isso tudo a gente só pode dizer porque tinha essa indicação de norte aqui no cantinho do mapa. Se não tivesse, a gente não poderia usar essas nomenclaturas, tá? A gente teria que usar vertical e horizontal ou coisas desse tipo. Mas vamos analisar, então, os módulos desses deslocamentos, desses vetores. São esses dados que estão aqui em cima. Então, o D1, que era de Brasília a Palmas, é 680 quilômetros. O D2, que era de Brasília a Belo Horizonte, também é 680. De Brasília a Cuiabá é 860, ele é diferente, que é esse... Cadê? Esse daqui, o D3. E o D4, que é de Assunção a Corumbá, que tá aqui, também é 680. Então, percebam que a gente tem 3 vetores com o mesmo módulo. Como a gente pode escrever isso? O D1 é igual ao D2, que é igual ao D4 sem a setinha em cima, porque a gente está falando só do módulo. Ou a gente poderia colocar a setinha em cima e colocar os tracinhos do módulo, mas isso dá muito mais trabalho. Vocês sabem que nós físicos gostamos de ter o mínimo de trabalho possível, a gente gosta de simplificar as coisas. Eu posso colocar que é igual a D3 aqui?
Não, né? Porque D3 tem outro módulo. 860 não é igual a 680. Apesar de ter os mesmos números, tá em outra ordem, o significado é outro. Mas, se a gente quisesse colocar com a setinha em cima, eu só posso igualar dois vetores colocando a setinha em cima se eles tiverem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. O D1 e o D2 não têm a mesma direção e o mesmo sentido, então eu não poderia igualar eles com a setinha em cima. Porém, o D1 e o D4 têm, então eu posso dizer que o D1 é igual ao D4 com a setinha, certo? E aí, sabendo disso, a gente pode analisar aqui as 4 afirmações. Então, D1 é igual a D2 com setinha? Acabamos de falar que não. Então, está errado. D1 é igual a D2 sem a setinha, ou seja, o módulo deles é igual? Sim, os dois valem 680 km. D1 é igual a D4 com setinha? Sim, eles dois têm a mesma direção, mesmo sentido e o mesmo valor, mesmo módulo, mesma intensidade, tudo igual. Então, o 3 está certo. E faz sentido dizer que um vetor é maior que o outro? Não faz sentido nenhum. Quando eu digo maior ou menor, eu estou me referindo à intensidade, eu estou me referindo ao valor desses vetores. Então, eu só poderia dizer isso se eu estivesse falando sem a setinha. Com a setinha não existe maior ou menor. Então, a resposta certa é 2 e 3, letra B.